Fala, maninho. Vou contar um babado forte aí pra vocês. Tu já viste Pará? É tudo muito pai nega, mas tem cada lugar aqui. Me rouba logo. Pior que o melhor de lá mesmo é ver o peso de rocha, mano, a culinária. Então deve ser muito bom viver tomando tacacá e açaí. E o povo trabalhador aquele, né? Acorda cedinho pra atravessar o rio pra se alimentar. Bizarro, né? Mas é o que muitas das vezes vimos em publicidade. E de vídeo de gente visitando o Pará com sotaque forçado, mídia reduzida do estado que é gigante, fazendo que seja um estado sem história e muitas das vezes mostrando o estado pobre e mal educado. Mas a seguir vamos saber mais sobre esses estereótipos e a verdadeira representatividade que o povo espera. O nosso estado é enorme. Falar sobre a diversidade dele é muito difícil. Por isso, a publicidade muitas vezes escolhe o caminho mais fácil. Resume tudo de uma maneira descuidada. Quando a gente junta pequenos pedaços da cultura de algum local e colocamos eles em uma peça publicitária, sem deixar claro que aquela não é a totalidade, estamos criando uma imagem condensada daquele local. Os estereótipos acerca do Pará podem ser sutis ou mais exagerados, mas quase sempre diminuem o estado a florestas e rios. Bom, florestas e rios realmente existem, mas não é só isso. E mesmo quando uma publicidade mostra um centro urbano, somente Belém aparece. E sim, Belém é o grande centro urbano do Pará, mas existem outras cidades, como Ananindeua, Santarém e Parauapebas, que são igualmente cheias de vida e história. Para entender melhor como realmente mostrar o Pará, nada melhor do que ouvir os próprios paraenses. Para esse vídeo fizemos uma pequena pesquisa para compreender como os paraenses enxergam a publicidade sobre o nosso estado. Ressaltamos que essa pesquisa foi realizada para fins de utilização única nesse trabalho, portanto, seus resultados são limitados e podem não expressar a opinião de toda a população paraense. A nossa pesquisa constitui um questionário Google Forms, no qual fizemos algumas perguntas. 88% das pessoas disseram que já assistiram alguma peça publicitária envolvendo a cultura paraense, seja de uma marca regional ou nacional. Quando perguntadas quais objetos culturais ou pontos turísticos já identificaram nas publicidades, os mais citados foram o Ver o Peso, Estação das Docas, Forte do Castelo e o Carimbó. Só desses primeiros resultados dá para ter uma ideia de quão simplista é a representação do nosso estado. Vale lembrar que os estereótipos são criados a partir de um recorte da realidade de um povo. Então sim, parte dele é real, mas também temos que considerar que a publicidade é responsável por criar realidade no imaginário da sociedade. Então mesmo que os pontos turísticos estejam presentes no cotidiano de paraense, mais especificamente em Belém, eles não refletem toda a riqueza do Pará. Tanto que ao perguntarmos se alguma vez encontraram campanhas que de fato se sentissem representados, pouco mais de 71 dos questionários disseram que não. E ao serem perguntados sobre o que não representa a cultura paraense, a maioria das respostas foram representação superficial, representação de gírias e sotaques forçados, a generalização dos hábitos alimentares e a representação do Pará como lugar só mato e a redução da cultura a somente carimbó. Não podemos negar que esses pontos são sim parte da nossa realidade, mas a forma de como escolhemos construir a nossa imagem pode mudar a percepção que o resto do país tem sobre a gente. Eu sei que não é uma tarefa simples colocar toda a cultura de um estado de dimensões continentais em um vídeo de 1 minuto. A gente mesmo nesse vídeo não tem como fazer isso sem deixar alguém de fora. Mas o ponto é, cautela e pesquisa nunca são demais. Cautela aqui é uma palavra importante, já que os estereótipos são um recorte de uma realidade e não tem como mostrar tudo. Escolher o que vai ser mostrado e, o mais importante, como vai ser mostrado, é fundamental para evitar a propagação e o reforço de mais estigmas negativos. Quando perguntamos o que realmente representa a cultura paraense, as respostas deixaram clara a importância do cuidado na hora de nos representar. A maioria das pessoas respondeu que a culinária, o brega e as suas vertentes, tanto quanto o estilo de dança como o estilo musical, o carimbó, outros pontos turísticos e as expressões locais realmente representam o Pará. Ué, mas se tudo isso que eu acabei de falar representa a cultura do estado, como é que as pessoas não se sentem representadas? Bom, uma possível explicação para isso é o efeito ricochet. De maneira simples, o efeito ricochet acontece quando uma ação tem efeito contrário daquela que queremos. Por exemplo, se uma marca faz uma campanha mostrando uma comunidade ribeirinha do entorno de Belém para combater o preconceito contra aquela população, sem explicar que aquela é apenas uma parte da realidade, pode-se criar o estereótipo de que toda cidade é composta apenas por populações ribeirinhas, e dependendo da forma como foi retratado, pode até reforçar o preconceito contra aquela comunidade. Diante disso, fica uma pergunta: como representar a nossa riqueza, mesmo que em partes, sem que fique estereotipado?
Sinceramente, não existe uma fórmula mágica para isso. O que existe são formas de evitar. Fazer uma boa pesquisa de campo com bastante detalhamento, ouvindo representantes locais, pesquisar a história do estado do Pará, de preferência com fontes locais. Essas são formas de entender a complexidade de uma cultura de uma forma respeitosa. E na hora de criar campanhas publicitárias, tentar ao máximo deixar claro que ainda há muita coisa de fora que não cabe em um anúncio de 20 segundos. Logo, esse vídeo não tem uma intenção de trazer respostas diretas, pois, bem, não há respostas tão diretas assim. Representar culturas é sim sempre um tema muito delicado, mas é possível fazer uma representação ética na publicidade com muito cuidado e estudo para conseguir mostrar um Pará realista. O Pará é enorme, cheio de vida e tem bastante informação cultural para se extrair daqui, seja lugar, comida ou objeto. Ao apontar os holofotes para esse estado, é preciso ser feito com respeito e com muita honestidade.